Olá de novo, vamos tentar novamente. Nossa convidada estava com alguns problemas, eu acho, não estava conseguindo conectar. Vamos tentar agora de novo. Certo, boa noite a todo mundo. Agora foi. Olá, que bom que deu certo. Às vezes não funciona na primeira vez, né, Ana? E olha que a gente fez teste, né? Ainda assim, a gente acaba enfrentando alguns problemas. Mas que Exatamente. bom, que final deu tudo certo. Que bom ter você aqui essa noite, né? Como eu estava falando inicialmente, precisei sair e voltar, né, para a gente poder arrumar um problema técnico. Esse mês é um mês muito especial, porque é o mês da propriedade intelectual, né? A gente tem o Dia do Direito de Autor e o Dia Mundial da Propriedade Intelectual também. Então, foi uma live que eu pensei muito em fazer, pensei, né, numa referência de mercado, principalmente por ter um escritório que carrega o seu nome, né? Então, toda a responsabilidade que vem disso. E então, super queria agradecer sua disponibilidade, a disponibilidade de todo mundo que está nos assistindo. Temos vários, tá bem movimentada a live hoje aqui. E, enfim, se você quiser fazer suas considerações iniciais, falar com o pessoal. Com certeza. Boa noite, todo mundo. Olha, eu reservei essa live, essa data especialmente. Nunca vi tantos convites para Dia da Mulher e Dia Internacional da PI, tudo ao mesmo tempo agora, que nem aquele nome Uhum. do filme que ganhou vários Oscars, né? Tudo aqui agora ao mesmo tempo. Mas esse era o único e exclusivo. Eu realmente falei, não, o da Ana Paula eu já estou comprometida, porque eu acho, Ana Paula, o seguinte, na propriedade intelectual, claro que a gente lida com inovação o dia todo, e você está inovando, você trouxe um espaço novo, algo que nós não tínhamos, eu achei muito criativo, então, assim, é pura felicidade estar aqui com vocês. Ah, que show! É, realmente, a gente marcou com bastante antecedência, né? Acho que quase uns 2 meses de antecedência. E olha que tiveram, né, outros. Acredito que você também apareceram outros compromissos, mas eu falei, não, eu tenho um compromisso com a doutora Elizabeth Casnar, não vou desmarcar de jeito algum, até porque deve ter uma agenda super concorrida, né? E que bom que você está aqui essa noite, né? E então a gente começa nossa série de entrevistas. Eu sempre gosto muito dessa primeira pergunta, que é qual foi a maior mentira que te contaram na propriedade, né, no direito? Mas calma aí que deixa eu te apresentar primeiro, acabei esquecendo. Então a nossa convidada de hoje é a doutora Elizabeth Casnar, né? Que ela é sócia sênior, cofundadora do escritório Casnar Leonardos, doutora em Direito Comercial pela USP, reconhecida como referência da advocacia em propriedade intelectual, com mais de 40 anos de experiência na área, ou seja, ela basicamente, né, ajudou talvez até a fundar essa área no Brasil, que tem uma legislação super recente também, né, a atual legislação que a gente conhece e tem como referência. É, membro de associações de propriedade intelectual, tais como a IP, até te perguntei se é assim que é a IP, Aí, a ABAP, ASPI, foi presidente da BPI, integrou o conselho da International Trademark Association, a INTA, autora de obras de propriedade intelectual, professora e coordenadora do curso de especialização em propriedade intelectual, mídia e moda da ESA, OAB São Paulo, que inclusive recomendo muito, é uma pós com que eu cursei e super recomendo, acho que é uma das melhores do país, e parabéns, né, pelo seu currículo e toda a sua trajetória. Mas voltando então à pergunta, acabei me antecipando, né? Eu gosto de iniciar a nossa série de entrevistas justamente com essa pergunta que é a pergunta que geralmente a gente se faz quando entra no curso de Direito, né? Que é qual foi a maior mentira que te contaram sobre o direito, sobre a área jurídica? Ana, primeiro, muito obrigada pela apresentação. Você está entrevistando uma veterana, como você está vendo, realmente 43 anos de trajetória aqui em propriedade intelectual, da qual me orgulho e muito feliz realmente. Mas olha só, me contaram, ou pelo menos eu ouvi, eu tive a impressão de algo que para mim seria uma grande mentira, que nós iríamos no direito, como operadores do direito,
trabalhar com a justiça o tempo todo, trabalhar com teses jurídicas, mergulhar a fundo na argumentação, na tese e antítese, etc. E, na verdade, o que eu experimentei, Ana, foi que o advogado, pelo menos na função do advogado, nós temos que ser muito gestores. Talvez mais tempo seja dedicado a administrar o processo e administrar o escritório, e, enfim, todas as questões financeiras, recursos humanos, gestão, organização, do que propriamente estar somente mergulhado no trabalho de mérito. Agora, não estou fazendo uma crítica, veja bem. Eu, desde pequenininha, sempre tive grande interesse por organizar e colocar método nas coisas. Eu vivia arrumando as coisas, tanto é que quando cheguei na faculdade, eu fiz a UERJ, sou do Rio de Janeiro. Na UERJ nós tínhamos um escritório modelo. Não estou aqui contando a trajetória, estou só explicando porque da questão da mentira. No escritório modelo, cada um de nós, estudantes, tinha que ficar 2 anos fazendo um estágio em rodízio em várias áreas, por exemplo, família, depois civil e por aí vai, trabalho. E o que eu vi lá é que havia uma grande bagunça e nós, os estagiários estudantes, passávamos só 6 meses lá e não tinha muita orientação do que fazer, como fazer, como atender. E vinha uma fila enorme de clientes na porta, que até agora, inclusive, tenho um grande gosto pelo pro bono, né, que me vem de lá, gosto muito de atender em voluntariado, e vinham essas pessoas e eu disse, meu Deus, e agora? Onde é que eu começo? Onde é que tem uma ficha? E agora à tarde eu tenho aula, ou à noite vou para o escritório, como é que eu vou fazer para deixar para o próximo colega o histórico desse cliente para dar andamento? Né? Isso é uma coisa que se perdia, ficava flutuando. E aí eu me dediquei a primeiro entender aquele escritório todo e resolvi fazer o manual do estagiário do escritório modelo. E aí o professor de família, na época eu estava ainda no começo com o direito de família, que me interessou muito, e o professor falou, claro, você tem carta branca. E aí eu fiz um manual, me dediquei, assim, tirei as férias inteiras para fazer isso. E então eu adoro, assim, pegar um nó e desatar. Desemaranhar alguma coisa que esteja complexa, que esteja bagunçada, mas eu digo isso também, Ana, no sentido da argumentação, ou seja, entender numa situação jurídica onde está o problema, como que ele começou, qual foi a origem dele, para a gente saber onde chegar, o que fazer. Então, tenho esse fascínio pelo desemaranhamento, e isso nunca tinham me contado, então foi um pouco uma mentira, assim. Que legal. E aí, então, você fez uma cartilha de manual para o estagiário? Você chegou a disponibilizar? Olha, na época nem computador existia, então tudo era datilografado, era um trabalhão. Mandamos fazer muitas cópias, e aí organizou, tinha desde o atendimento, o primeiro atendimento ao cliente, até o final do processo, e fiz junto com uma colega que me ajudou, ela fez a parte dos roteiros de família, ou seja, para a gente entender cada espécie de processo de direito de família, como ele começava, quais eram os trâmites, né? E aí foi interessante, porque o professor me deu já toda a nota que precisava ali para aquele estágio. Mas, claro, já está. eu não tinha em casa, eu não tinha uma família de advogados, não tinha assim, pai ou avô, enfim, qualquer um que tivesse me ensinado a advogar. Então, precisava realmente mergulhar e isso foi uma maneira que eu encontrei, tá? Mas tanto eu estou refletindo nessa questão que você levanta da mentira, Ana, que em 84, e lá se vão 40 anos, eu publiquei meu primeiro artigo, eu comecei a escrever cedo, que eu adoro escrever, então esse artigo eu publiquei na Alemanha, e o título era, olha só, Direito e Realidade, naquele tema no qual eu escrevi, que era Invenções de Empregados no Brasil. Então, era comparação entre direito e realidade. Então, aqui não tem a mentira, mas é que nós encontramos, como operadores do direito, sempre
a realidade te trazendo duros momentos, questões, e nem sempre o direito acompanhando. Então, eu acho que estou tentando responder a sua pergunta, que é bem interessante, da mentira. Uhum. Nossa, e legal que você falou dessa questão da gestão, né? Você hoje é uma referência, não só como advogada, mas como gestora de escritório também, levando à frente aí o seu negócio. E aí, então, desde então, você já queria gerir, né? Já queria organizar toda a questão do escritório modelo e fez uma cartilha. Nossa, achei revolucionário, deve ter sido, assim, revolucionário para a época, né? E também, sendo uma mulher tomando a frente disso, imagino o quão, assim, olhando agora para trás, o quão grandioso, né? A gente consegue analisar para a época. Parabéns. Achei muito legal. E realmente, né? Acho que o advogado tem que ter inúmeros skills, assim, né? Da questão de gestão. Também muito legal essa conexão que você fez de direito e realidade. Realmente a gente às vezes se frustra, né? Mas em muitos momentos é o que a gente consegue fazer com as ferramentas, né, que estão disponíveis para a gente e tentar fazer, né, o nosso trabalho da melhor forma. Que legal, legal saber. Adoro esse momento que daí a gente fica sabendo das histórias, assim, que é um pouco do que está fora dos painéis de propriedade intelectual que a gente geralmente vê, né? Então esse espaço é justamente para isso, a gente conhecer um pouco mais da Elizabeth Kasnar, pessoa, não só a expert em propriedade intelectual. Que legal. Obrigada, mas você E aí, faz uma pergunta muito justa, Ana, porque só para encerrar esse pensamento, justamente o ideal que me move é bem parecido com essa pergunta que você faz, que é: vamos fazer com que direito e realidade se sincronizem, vamos fazer com que não haja mentiras, né? Vamos fazer com que haja transparência, justiça, prestação jurisdicional, que deixe o mundo melhor do que antes da gente ter chegado, né, e começado na profissão. Então, achei muito interessante você começar dessa maneira. aham, que show. E quando que você se deu conta que queria trabalhar com propriedade intelectual? Assim, conta um pouquinho do início, assim, do insight, né? Que até hoje em dia as pessoas têm um pouco de dificuldade, né? Apesar de já ter passado bastante tempo, ainda assim a gente tem que explicar, né? Toda vez que eu falo que trabalho com propriedade intelectual, tem que vir acompanhado de marcas, patentes, direitos autorais, que é uma área ainda recente. Então, imagina na época que você pensou em trabalhar com isso. Olha, o mais difícil, eu vou até te confessar, Ana Paula, foi me decidir pelo direito, porque aos 17 recém-completados eu tinha que fazer vestibular, já tinha terminado, né, o colegial na época, e, meu Deus, o que que eu vou estudar? Porque eu adorava química e biologia, e estava pensando, sabe, medicina, life sciences, que a gente chama hoje. Então, eu precisei de um empurrãozinho, de uma ajuda do meu pai e da minha mãe, que me conheciam melhor do que eu mesma naquela época, com 17 anos. Olha, pelas suas características, vai para o direito, porque ali você vai ter um leque de alternativas muito, muito grande. E outra coisa que me interessava era a diplomacia. Na verdade, eu tinha pensado em seguir a carreira do papai, que era Uhum. diplomata, economista e diplomata, e como é que foi que eu entrei, então, dali para a propriedade intelectual ou industrial? Na verdade, era muito difícil estudando ali, enfim, entrei em primeiro lugar no vestibular de Direito do Rio de Janeiro, na UERJ, e aos 17, assim, um pouco perdida ainda, mas comecei a me interessar bastante pela matéria, mas eu achava muito difícil conseguir um trabalho, porque quem não era do ambiente, quem não tinha as conexões, tinha extrema dificuldade em se posicionar. Então, andando pela rua, eu vi um anúncio da H. Stern, que precisava de intérpretes comerciais, e meu sonho era, na verdade, fazer mochilão na Europa. Tá? Então, depois eu vou fazer a conexão, como é que eu Uhum. fui parar na propriedade intelectual, mas precisava juntar dinheiro, e então fui trabalhar por um ano na H. Stern como intérprete comercial, que me ajudava muito a os idiomas. Meus pais também ajudaram, e aí eu tranquei matrícula, Ana, e fui passar um ano inteiro na Europa, então as 4 estações, né? A bordo de uma única mochila, tinha que se virar com aquilo,
e aprendendo idiomas, indo atrás da cultura e tentando entender quem eu sou. Então, eu gostava muito de caminhar pelas estradas sozinha para entender com aquele Uhum. mochilão quem eu sou, para onde estou indo. E incrível que quando eu retornei ao Brasil, eu já entrei numa turma com a qual me identifiquei muito nessa altura, então já era a turma seguinte de Direito da UERJ, e na qual havia um colega, um amigo, que tinha conexões com a propriedade intelectual, e que Uhum. me falou, olha, me dá o seu currículo, porque eu vou entregar o seu currículo nessa área. Eu não sabia realmente como era a propriedade intelectual, não tinha tido, a não ser talvez uma única aula em direito comercial sobre nome empresarial. Na época a gente Uhum. chamava de nome comercial. E quando eu enviei meu currículo e veio a seguinte, o currículo era para me posicionar em qualquer lugar do direito, eu queria começar a estagiar. Uhum. Não vem aqui, nos interessamos por causa dos idiomas. Eu acho interessante nessa área, que você sabe, Ana, é muito internacional, né? Já Bodenhausen falava que a área mais internacional do direito, tantos tratados, tanto Uhum. marcas, patentes, direitos autorais, etc. E aí a pessoa disse, vamos, e era Monte Leonardo esse escritório. Então, eu achei muito interessante me abrir nessa porta, foi uma oportunidade incrível. Uhum. Mas não fiquei lá para todo o estágio, não. Eu fiquei alguns meses e depois pedi para poder ver mais áreas. E aí fui fazer processo civil, estagiei com outro escritório, fui também estagiar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uhum. É um pouco uma ansiedade de querer ver o mundo, de conhecer mais. E a época de estágio, né, Ana, é uma época propícia para isso, em que você pode ficar buscando sua trajetória e adquirindo novas experiências. Entre um estágio e outro, me repescaram e falaram, opa, soube que você agora está sem estágio, volta para cá. E dali Uhum. nunca mais saí. Aqui estou eu, Uhum. extremamente satisfeita e apaixonada pela área na qual trabalho. Nossa, que show! A gente tem muito em comum. Eu também fiz bastante estágios em vários lugares, inclusive área pública. E é bom, é exatamente isso, é para a gente saber o que a gente quer, experimentar um pouquinho de cada realidade, né? Que a realidade pública é totalmente diferente da privada e que a área de PI, então, é completamente diferente das outras áreas também, principalmente porque tem essa pegada internacional, né? Então, lidar com outros colegas de outros países, outras línguas, outras culturas, né? Legislações diferentes. Nossa, muito legal. Legal saber que já no estágio, né, você já teve contato, que às vezes demora, né, até a pessoa de fato se dar conta que quer trabalhar com propriedade intelectual, às vezes trabalha em outros lugares. A gente teve uma convidada, acho que é a Ivana, ela trabalhou um tempo em outra área do direito, e depois é que foi seguir para essa área de propriedade intelectual e entretenimento. Que legal. E quais foram as maiores dificuldades que você teve na época, Elizabeth? Como que eu vou te chamar de Elizabeth? Como você prefere? É, Elizabeth mesmo, todo mundo como me chama, Elizabeth. Ah, bom, primeiro que eu achei muito interessante que houve uma chance para empreendedorismo, porque que é uma coisa que eu te falei, como eu gosto da gestão e de organizar, que foi a de abrir um escritório em São Paulo. Então foi assim. E tudo isso que eu contei para você até agora foi no Rio de Janeiro, minha cidade natal, Uhum. querida cidade, mas eu acabei vindo parar em São Paulo e abri aqui a nossa filial há exatos 38 anos, que é também motivo assim, de grande felicidade. Então, deixa-me recordar um pouquinho quais foram as dificuldades. Eu acho que houve muitas. Primeiro, eu diria que houve um certo machismo por parte, na época a profissão era bastante sob domínio quase masculino, tinha muito pouca mulher. E aí me diziam alguns chefes, a mulher tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Essa frase eu nunca esqueço, porque era chocante. Não tenho nada contra, sou dona de casa, perfeito, mas
O sentido era, o que você está fazendo aqui? Isso aqui é lugar para homem. Mulher, o lugar dela é no tanque. E, então, havia isso, havia em outros ambientes, não no escritório, mas houve questões de assédio, houve discriminação no exterior, que é uma coisa sofrida quando você vai para fora e diz, brasileira, não me interessa, assim, um pouco menosprezando pelo fato do país, isso eu acho extremamente ofensivo, porque o nosso país, eu faço tudo, é a minha bandeira, sabe, é tudo. Mas existe, assim, uma série de dificuldades que eu associaria aqui ao ambiente, depois a ter filhos, aí quando eu tive meu segundo filho já, tudo isso trabalhando, gente, eu não faltava um minuto ao trabalho. Segundo filho veio então a frase, então agora ela não vai mais trabalhar, ela não vai mais conseguir fazer mais nada. Entende? Então era um pouco assim, desestimulante para a mulher, que tem que também cumprir com as suas outras tarefas e funções na sociedade. Então, meu Deus, mas como assim, né? Então, houve essas dificuldades, vou te contar também uma que eu acho peculiar, que é não poder sorrir. Interessante que me aconteceu várias vezes, eu era, não sei porquê, de natureza, assim, eu gostava de chegar já com um sorriso, e quando eu conhecia as pessoas. Em alguns ambientes muito sisudos do direito, levei muita bronca porque não era assim que deveria se comportar, deveria ir muito sério, compenetrado, depois aprendi, tudo bem. Uhum. Mas foi uma dificuldade. Talvez a maior dificuldade de todas na área tenha sido entrar num ambiente onde todo mundo é amigo e eu não conheço ninguém. Talvez todos aqui que nos ouvem podem relatar memórias parecidas com essas que eu vou contar, que são você chega num congresso, numa associação, e todas elas são importantíssimas, nós temos que estar Uhum. nas entidades e associações, é claro, propriedade intelectual extremamente colaborativa, e isso é essencial, é onde a gente aprende, colabora, troca ideias, constrói, mudamos juntos a lei da propriedade industrial, modernizamos, junto com muitos outros colegas de escritório. Mas a primeira vez, imagine você, aquela advogada bem novinha, e entra a primeira vez numa recepção, num coquetel, e todo mundo lá conversando com grande alegria, grande entusiasmo, todo mundo é amigo, e você não conhece ninguém. E como que você vai entrar nesse ambiente? É uma dificuldade. Depois ela é vencida, mas não é para desistir, evidentemente, porque tem também muito acolhimento e tem muita oportunidade de começar com grupos menores, uma comissão de estudos, um grupo de trabalho, por aí vai. Eu acho que eu dei uma enxurrada de Uma dificuldades enxurrada aqui. de dificuldades, né? Nossa, é realmente essa questão de gênero, né? Essa questão do país que a gente sente um pouco, né? Nesses eventos internacionais, assim. E o que me deixa até às vezes meio, assim, com a interrogação é que o Brasil é um país que tem um mercado consumidor enorme, então é de interesse, né, dos outros países que tem a proteção, né, de propriedade intelectual. Então, o preconceito também, assim, não faz nem lógica, né? Não só para a questão do respeito, mas também mercadologicamente ou comercialmente falando. E me surpreendeu a questão do sorriso. Realmente, o seu sorriso é algo que chama atenção, não para algo ruim, claro que não, né? Traz uma leveza para a advocacia, assim, é até algo que eu me inspiro, eu vou te confessar que eu até pensei, nossa, se eu tiver essa leveza, assim, que às vezes eu acho que eu sou meio sisuda, assim, a minha alma é meio do contencioso, sabe? Então, quando as primeiras vezes que a gente falou, né, uma leveza, assim, uma calma, eu falei, nossa, eu quero ser assim também, sorrir mais. E realmente, bastante dificuldades, mas que bom que você conseguiu enfrentar todas elas, né? E tá aqui para ser nossa referência e para nos contar também como que foi a sua trajetória. E como que tem sido a movimentação de mercado que você acha dos últimos anos? Assim, a gente teve pandemia, né? Como que
como você tem visto, assim, os escritórios de propriedade intelectual, como é que tem sido essa área, quais, quais são as suas percepções, assim, dos últimos anos? Tá, só para encerrar, Ana Paula, o que eu contei de dificuldades, algumas dessas dificuldades remontam a algumas décadas atrás, tá? Por exemplo, essa da discriminação do Brasil, graças a Deus, não vejo mais. Hoje em dia a gente viaja o mundo inteiro representando o seu escritório, o seu trabalho, a sua associação, enfim, e somos muito bem-vindos. Eu acho que isso porque justamente houve décadas aí de cooperação de tantas pessoas, de tantas mostrando a seriedade da propriedade intelectual no Brasil, que evoluiu, progrediu, está no patamar entre os melhores do mundo. Então, agora, como é que está o mercado? Essa é outra questão. Houve, antes da pandemia e durante o começo da pandemia, um boom de trabalho graças ao cumprimento de exigências, né, de patentes, que isso trouxe um trabalho extra, um volume muito grande na área de patentes para os escritórios, e mesmo as marcas, interessante isso que hoje eu recebi a marca Sur, que é uma revista sobre a América Latina, que eu gosto muito porque logo no início ela traz estatísticas, principalmente de marcas, na América Latina, para você justamente entender como é que está o mercado na nossa região. E ali diz que houve assim 22% de crescimento logo depois da pandemia, mas que isso era um efeito rebote. Essa revista se refere, quando fala em 22% de crescimento, que é um crescimento fenomenal, especificamente as marcas. Mas diz a marca Sur que já no ano passado esse efeito rebote caiu e o crescimento voltou a um patamar de 1,9%, que é algo mais dentro da estabilidade comum, que era, digamos, o padrão, né, paradigma comum. Agora, no mercado, eu vejo bastante aquecido para contencioso. Eu sou uma litigadora, ou seja, a minha formação e a minha... Gosto muito também de trabalhar com a parte administrativa de marcas, de patentes de consultoria, contratos, mas o que eu mais gosto de fazer dentro da área são os tribunais. Né? Principalmente gostava muito na época em que era possível ir presencialmente despachar com o juiz, conversar com os desembargadores, fazer sustentações orais. Hoje, no digital, tem a sua praticidade também, mas essa é algo que eu vejo em alta, porque enquanto que a inteligência artificial e o chat GPT, etc., vão começar a tornar, a mecanizar, né, automatizar alguns aspectos do direito, a consultoria e a estratégia do litígio, elas estão, na minha visão, muito em alta. O mercado para a mulher também, eu vejo muita contratação, as mulheres brilhando, adoro trabalhar com mulheres desde sempre, trabalhei com equipes mistas, claro, mas tenho muitas sócias mulheres, somos quase a metade no escritório. Que show, fico feliz por isso. Realmente, eu acho que essa questão de estratégia, do subjetivo que a gente tem, né, do ser humano, e a nossa área que justamente trabalha com criatividade e inovação, né, eu acho que isso não tem como, né, inteligência artificial substituir, né, e esse que vai ser o nosso diferencial no futuro. E realmente também vejo as mulheres dominando o mercado, né? Como eu comentei, cursei a pós-graduação que você coordena, né? E a gente tinha, acho que eram assim, 30 alunos, acho que só 5 que eram homens, né? Assim, muito mais da metade eram mulheres. E isso chamava a atenção da gente, às vezes a gente até colocava algumas questões e os meninos se sentiam meio acuados, assim, meio que numa ditadura feminina. E também observei essa questão de ter um boom na área de marcas na época da pandemia, né? Muita gente foi empreender e depois, né, acho que ano passado já deu uma queda, assim, também senti isso um pouco no mercado, assim.
uma desaceleração, né? E talvez até reflexo de outras áreas, né? Acho que a área de games também deu uma desacelerada, a área de investimentos, venture capital, né? Tá tudo assim meio, acho que deu uma acelerada na época da pandemia, acho que estava todo mundo muito ansioso, e agora talvez as coisas estejam se equilibrando. É, algumas outras áreas estão indo muito bem. Você falou até da ESA, sabia que estamos em fila de espera de mais de 60 alunos? Olha, São uma turma nova. Então, você vê que, Ana, uma coisa que eu adoro ver é esse encurtamento da distância favorecido pelo online, como nós temos agora alunos do Brasil inteiro. Então, há uma fila de espera que havia uma demanda reprimida, provavelmente, né? Então, é muito gostoso você estar dando essa oportunidade de uma maneira bastante diversificada. E até mesmo dentro de São Paulo. Você veio morar em São Paulo, você sabe bem que aqui são muitas cidades dentro de uma. Tem gente que mora em bairros onde leva 2 horas para chegar. Então, prefere o online mesmo. exato, exato. E uma das outras perguntas que eu gosto que eu gosto de fazer nas nossas entrevistas, que traz às vezes uma questão mais pessoal, é justamente qual dica você daria para si mesma se pudesse se encontrar com o seu eu do passado? Provavelmente eu faria mais perguntas. Eu era muito tímida, precisei fazer oratória para ter, Nossa, como eu te falei, até mais um processo contencioso que precisa estar no tribunal, porque aquela timidez fazia com que eu tivesse medo, vergonha de perguntar. Então, eu adoro quando estou dando aulas e os alunos fazem perguntas. Isso é extremamente importante também. Por isso que eu estou gostando de você fazendo perguntas. Se voltar atrás, eu teria tentado mais cedo fazer mais perguntas. Em compensação, eu tinha que mergulhar muito nos livros, porque tamanha timidez me fazia procurar as respostas sozinha, trancada numa biblioteca. uhum, E era algo que eu adorava fazer até hoje, gosto. Então, haveria talvez aliás, sim, voltar, me liberar mais daquela timidez, entender que faz parte começar uma carreira não sabendo, não entendendo como funciona e com todo o direito de fazer pergunta, inclusive no estágio também, onde eu também ficava só olhando como os outros fazem, não tinha muita coragem de perguntar. sim, que show. Mais perguntas. Então, deve estar adorando estar aqui nessa entrevista, né? Que estou fazendo milhares. Muitas. Mas E tem outra coisa também, Ana, que você me corta a palavra, tá? não, Porque pode hoje super à dá vontade, vontade o de nosso timidez, é hoje mais eu falo demais às vezes. Tento ser objetivo, mas outra coisa que eu faria mais, se eu pudesse dar uma dica ao meu eu do passado, seria realizar mais os meus hobbies, tirar mais férias. Houve décadas a fio também escrevendo tantos livros e artigos, lá se vão já 45 publicações científicas ou mais um livro, mais isso, aquilo. E tudo isso era feito durante as férias e durante os feriados. Então, eu me ressinto um pouco. Eu acho que o certo é que todas as pessoas tenham, e nos escritórios também, tenham excelentes fins de semana, possam cuidar dos seus hobbies. Eu tenho muitos, mas sempre dedicando muito pouco a cada um deles. uhum. Ah, eu já estou seguindo esse seu conselho. Tenho viajado bastante, aí eu viajo e trabalho enquanto eu viajo também. Porque também se eu fico só viajando, eu fico, sabe, que a cabeça não para, assim, você fica pensando no negócio, como é que eu vou crescer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou expandir. Então, também não consigo ficar só na viagem, assim, eu gosto de fazer um híbrido. E é legal, eu faço essa pergunta porque é bom aprender, né? Assim, com quem já passou pelo que a gente passou, então quais foram os erros, né? O que você poderia ter melhorado. Então, e é legal como cada entrevistada tem uma resposta completamente diferente, assim, essa questão do hobby ninguém tinha trazido, ou mais perguntas também não. Então, é muito legal saber. E
O que que você costuma reparar num candidato quando ele está concorrendo a uma vaga para trabalhar com você? Bem, interessante, porque justamente quando eu trabalhei na Stern, me chamavam toda hora para fazer entrevistas. Me transformaram, na verdade, eu era uma intérprete comercial, mas é que tinha que entrevistar se os candidatos falavam o tal idioma que tinham colocado no currículo, porque Uhum, era para atender clientes estrangeiros. E aí, interessante como desde o início eu percebi, nossa, mas tem muito de psicologia aqui, entrevistar alguém. Primeira uhum, coisa, vamos deixar o candidato muito à vontade. Não, vamos fazer com que ele solte, fale realmente. E percebi aí quantas características a gente consegue captar, quanto tem de psicologia, mas não só captar as qualidades do candidato, candidata, mas se o perfil dele, dela, vai ser de alguém que vai ficar, que vai se interessar por aquilo que a gente tem a oferecer, né? Então, tem que ter uma sincronia entre as características do candidato ou candidata e o perfil do trabalho que ele vai fazer. Para mim, o primeiro grande requisito é ter bom caráter. Eu digo isso para todo mundo que vem, se vem trabalhar comigo, pode não saber a matéria, vai aprendê-lo, mas se não for uma pessoa que tenha é, boa intenção e que vai lidar muito bem em trabalho em equipe, digo, desde o início não adianta começar comigo, porque eu trabalho em equipe, jamais pego um caso sequer uma consultoria, um processo sozinha. São sempre, formam equipes de 2, de 3, de 4, de 10, que seja, mas eu acho que a força está em trazer as características, né, as qualidades e competências, os skills que cada um vai ter, e numa área multidisciplinar como a nossa, mais ainda, porque a gente vai ter também engenheiros, biólogos, médicos, etc. No escritório, temos muitos. Então, tem que trabalhar em equipe. Para trabalhar em equipe, tem que ter uma excelente, uma personalidade de pessoa, assim, adaptável, com boa inteligência emocional, com características que vão tornar aquilo um prazer para todos. uhum. Eu testo muito na entrevista a objetividade, então não faça o que eu estou fazendo, que é aqui me soltar e falar demais. Não, não tô falando demais, não. Então tá bom. Dependendo da visão, às vezes eu digo, olha, você pode responder só em uma palavra. Defina em uma palavra tal característica. Aí é um teste que eu faço de objetividade. É, testo também bastante aí o foco, concentração e a maturidade. Mas veja bem, Ana, maturidade é algo relativo. Maturidade daquela pessoa para a sua idade, para as suas características. Eu não exijo alguém sério demais ou maduro demais, over, para aquela posição. Mas é algo muito interessante que a gente percebe. O grau de maturidade vai trazer um prazer de trabalhar e uma maneira de aprender com muito mais possibilidades para alguém que tenha essa característica. Tem até alguns candidatos que são de maturidade excepcional. Fico impressionadíssima. De repente vem alguém muito novo, com 20 anos, diz outro, nossa, você olha aquela pessoa, uou, como, como ela como ela sabe, como ela é inteligente, como é madura. Então, é fantástico. Vai transformar, e eu quero a pessoa curiosa, porque a gente vai lidar aí com tecnologias as mais variadas. Então, vem toda essa lista de características. Uhum. Realmente, na época que você fazia avaliação não tinha a ver com a área, né? Mas realmente a área de PI tem muito essa questão da língua, né? Ter realmente fluência, conseguir entender, conseguir se comunicar. Objetividade também é uma coisa que eu levo muito em consideração, porque a gente tem que ser resolutivo, né? Não pode se apegar ao problema, tem que resolver. Então, acho que um pouco da objetividade ajuda nisso, assim, focar na solução, né? Não se apegar ao problema, assim. E Mas, que você falou, eu testo também o candidato nos idiomas que ele ou ela diz. Então, por exemplo,
eu Uhum. tenho a grande sorte, o grande presente que eu ganhei da vida foram 5 idiomas que eu ganhei de presente, tá? Que eu não tive nenhum esforço para aprender, mas só mais 2 que eu tive que realmente, esses eu tive que ir atrás e aprender, que foram o alemão e o italiano, mas eu começo a falar com a pessoa porque eu quero perceber não só o idioma, a pronúncia, mas a cultura que aquele idioma traz, né? Então, cada idioma ele traz consigo um outro modo de raciocinar, uma Uhum. cultura, outros hábitos. Isso eu acho muito interessante e também enriquece muito no trabalho. E quais idiomas você fala? Bom, eu vou falar aqueles que eu tive a sorte de ganhar com presente primeiro, tá? Porque os outros 2 até já falei. O primeiro foi o português, espanhol, que eu morei 6 anos na Espanha, em Barcelona. O francês. O francês, para mim, é a língua materna também. O Uhum. húngaro e. Está faltando algum? Bom, o alemão e o italiano são os outros 2 que eu aprendi. Depois tentei aprender um pouco de japonês, mas aí foi só 6 meses de conversação, que era só para poder ir a Tóquio e perguntar onde fica uma rua, porque obviamente não falo nada, mas queria só ter uma noçãozinha, entender um pouco o modo de pensar, se uma frase, se alguém estava dizendo sim ou não, pelo menos isso eu queria entender. Acho que o inglês que você esqueceu, Em inglês. que é né, o que a gente provavelmente mais fala, assim. Que show, nossa, húngaro, totalmente diferente, né? Bem fora do padrão. E acaba sendo até um diferencial, né, para os escritórios ou para né, os clientes que falam húngaro. Nossa, ela fala húngaro, né? Já chama atenção, legal. Eu falo espanhol. Eu tive uma vizinha argentina, tipo, quase 30 anos da minha vida, assim. Ela sempre foi minha vizinha e ela se negava a falar português. Tenho falado em castelhano, então tenho bastante facilidade, assim. Aí depois eu até fiz aula, porque aí para até aprender a conjugar os verbos direitinho, né? Tenho bastante facilidade. O inglês, porque, né, também estudei muitos anos na adolescência e acaba que na nossa área é super requisitado, né? O inglês é essencial, assim. Com certeza. Legal. E para os estudos também, porque você vai poder fazer muitos cursos, muitos intercâmbios, experiências aí com colegas de qualquer lugar do mundo, mesmo para fazer uma pós no Brasil, stricto sensu ou lato sensu, ou especializações, a gente tem também muito autor que seria interessante ler no seu idioma, muitos não estão traduzidos e obviamente não vamos fazer uma tradução machine learning, né? Então, é bem interessante isso, que a gente possa desenvolver e aprender. Meu sonho é ter um tempo ainda para aprender mais, porque eu acho que ainda tem chão aí para agregar. Uhum. Eu quero focar bastante também em estudar línguas. É muito importante. Queria super, assim, aprimorar meu francês, adoro, acho uma língua linda, mas realmente, não só a língua é difícil, mas o raciocínio francês acho que é meio difícil, assim, pra gente, né? Um pouco fora do que a gente está habituado. Acho que até isso é mais difícil do que a barreira da língua em si. E já que a gente estava falando um pouco sobre inteligência artificial, né, que acho que é também uma das tendências aí de mercado, queria saber sua opinião sobre as tendências da área de propriedade intelectual. O que você acha que vai estar em alta esse ano, para o ano que vem? Bom, eu acho que vai primeiro continuar muito a pirataria online, envolvendo tanto audiovisual quanto, enfim, música, também direitos autorais, marcas, enfim, pirataria mesmo online está acontecendo e crescendo. Eu acho, vou começar talvez por algo diferente, vou falar para você, Ana. Questões de ética, estou vendo cada vez mais complexas. É algo acessório, então não estou falando aqui ainda do mérito mesmo. De matérias de mérito, eu acho que tem muito crescimento na parte de contratos, envolvendo aí questões de contratos com a administração pública, principalmente pelo governo que a gente tem.
Então, vem aí a transferência de tecnologia envolvendo licitações públicas, o licenciamento, essa área, que vai crescer. Quando a gente fala em contratos, mas também smart contracts e outras formas de proceder, surgem questões até mesmo de assinatura eletrônica, digital, quando é válida ou não. Isso já está bastante superado e eu mesma tenho pelo menos 5 plataformas diferentes, todas funcionam, mas tem às vezes algumas questões. É interessante até porque a gente está podendo fazer muito acordo aqui no escritório, Ana Paula. Nós fazemos muito encerramento de casos através de acordos, né? É bem favorável para o cliente, sem a necessidade de ir para uma ação judicial, só quando for realmente indispensável. E hoje em dia eu diria que 90% pelo menos desses acordos nós os estamos celebrando online. Não há nenhum enquanto antes fazíamos reuniões com a parte contrária, negociava agora praticamente tudo e depois vai uma plataforma até para assinatura celebrar. E aí, bom, aquilo que você falou com toda razão, a inteligência artificial nos traz muitas questões na nossa área, sobre autoria, privacidade, e aí vem tudo que diz respeito, claro, a NFTs, metaverso, licenciamento no metaverso, né? Entretenimento no metaverso traz questões novas, e aí a gente tem a criptoeconomia trazendo também toda a sua criptopropriedade intelectual a seu modo também, com as questões que surgem e têm que ser resolvidas. Eu acho interessante o data mining, tá? A gente lidar e entender melhor como funciona e onde estão os limites aí da licitude. Eu acho que a gente tem também questões de greenwashing surgindo, que diz respeito a ESG e ecologia, mas que seja verdadeira, né? E não na questão de greenwashing. E por aí, eu acho que eu citei alguns exemplos. Nossa, vários. É bom saber quem está, né, no top aí do mercado, que aí está em contato com quase tudo, né, de inovação e de novos mercados. E é realmente essa questão da área pública, né, que às vezes a gente está tão acostumado a lidar com clientes da área privada que esquece que tem, né, às vezes uma legislação totalmente diferente, né, que é direito administrativo, direito público, e como conseguir casar as duas áreas. Nossa, bem legal mesmo. E Você também. vê só a visita do presidente Lula à China e outras visitas que virão, trazendo no bojo N contratos governamentais, inclusive, e também suscita muitas questões tributárias da transferência de tecnologia e de outras áreas da nossa, enfim, da nossa atividade, de propriedade intelectual, entretenimento. Você sabe, o curso da ESA até se chama Mídia e Moda. Todas essas áreas também terão alterações tributárias ou é importante acompanhá-las também de perto. Exato, legal. E agora a gente vai se encaminhando para o final da nossa entrevista. Elizabeth, você tem um livro para recomendar para a gente? Um livro que todo mundo deveria ler, pode ser da área ou não? Bom, eu tenho aqui 2 livros que eu separei, mas antes eu vou brincar aqui um pouquinho com você, Ana Paula. Eu acho que todo mundo deveria ter um dicionário de sinônimos e antônimos, porque a nossa função é lidar com a palavra, entender a sua acepção, entender o seu uso, como fazer as frases corretas para convencer o juiz ou para negociar com a parte contrária. Então, a questão, claro, hoje você não precisa mais fisicamente ter esse dicionário, mas brincando com você é algo que sempre me interessou muito, que é a palavra e seus sentidos. Mas vamos lá, aqui em termos de livros, hoje meus colegas trouxeram uma coleção de livros, uma coletânea que eu estou assim, impressionadíssima. Então, de cara, vou falar porque é o que tem mais novo aqui, nos facilita também na profissão. Que é essa atualização
São 9 volumes, Temas de Direito Processual, do professor José Carlos Barbosa Moreira. Bom, falecido professor José Carlos Barbosa Moreira, mas agora tem um grande grupo de atualizadores, que são assim, profissionais prestigiadíssimos na advocacia, na magistratura, a Luiz Gonçalves Mendes, Carlos Roberto Barbosa Moreira, filho, né, do professor Barbosa Moreira. E, para você ter uma ideia, temos aqui Luiz Fux, também Luiz Roberto Barroso, então, ministros de Supremo atualizando, e a coleção então, traz o que tem de mais novo em termos de temas de direito processual. E como a nossa vida contenciosa mudou bastante com o novo Código de Processo Civil, desde então, que modernizou, estamos constantemente estudando, esse material é riquíssimo. Mas vamos lá, um outro livro aqui que eu recomendaria, e estou com ele aqui, inclusive, eu mergulhei nele, tá? E ele é da Pétria Chaves, uma jornalista, que diz: escute teu silêncio, a arte da escuta. Então, ela explica todas as nuances para se tornar um melhor profissional, uma melhor pessoa, família, também em relações, todo tipo de relação, fluindo através de saber escutar, primeiro a si mesmo e aos outros. Aliás, é algo que você está aqui fazendo, me escutando, e isso é bem interessante. Eu aprendi incrivelmente, porque ela entrevista todo tipo de profissionais, assim, neurocientista, psicólogo, partindo justamente de algo que é muito atual nesse mundo que está com um excesso de barulho, com excesso de informação, e qual é tão necessário você, nós que somos da profissão do direito, nós precisamos falar muito, escrever muito, nos expressar o tempo todo. Tem dias que eu tenho 7 reuniões de Zoom num único dia, né, online, falando, e como é necessário, às vezes, parar um pouco e escutar. Mas ela explica isso de uma maneira científica, eu achei interessantíssimo. Se você quiser mostrar, inclusive, que acho que você está com os livros na mão. Olha, a coleção dos 9 estão chegando. O lançamento foi agora, essa semana, então ainda não tenho os livros aqui à mão. Tenho só uma folheto. Ah, entendi. Ai, tô com um probleminha, Tô com um probleminha na tela do meu celular que ele fica meio se mexendo sozinho. Então, às vezes, por isso que às vezes eu saí, voltei. Queria, inclusive, eu geralmente quando eu estou entrevistando eu consigo interagir com as pessoas no chat, mas por conta dessa questão da tela eu não consegui fazer muito isso dessa vez. Queria, inclusive, cumprimentar a Letícia Provedel, que falou com a gente aqui, falou que é nossa fã, né? Fiquei muito feliz dela estar participando dessa live, porque inclusive ela foi a nossa primeira entrevistada. E Elizabeth... Grande Letícia. Isso, e super obrigada pelas recomendações dos livros que você fez, várias. Também acho que essa questão dos antônimos, sinônimos, muito importante, eu uso bastante, né, para tornar o texto mais fluido. Eu gosto também, sabe, de um que eu comprei, já tem uns 4, 5 anos que eu comprei, um livro de concordância verbal, sabe, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade ou dúvida, né, também recomenda. Esse eu comprei físico, inclusive. Totalmente. E uma frase que define a sua vida profissional até o momento, ou sua vida pessoal, enfim, sua vida como Elizabeth Kasnar. Ana Paula, a minha bandeira, eu acredito no Brasil e eu acredito no futuro. Com todas as crises que possam acontecer, eu sou uma prova viva de quantas crises também atravessamos. Eu teria talvez outras frases, mas tive tantas oportunidades até de morar no exterior, mas o meu país é realmente, tem tanto a construir aqui, tem tanto para a gente fazer, tem tanto para trazer de bem e de colaborar, ajudar esse país em todos os seus sentidos, que eu me sinto hoje muito feliz pela escolha de estar aqui, de me dedicar aqui, e
uma frase que eu escrevi no meu livro de dedicatória. Eu fiz uma dedicatória baseada no direito de escolha. Esse livro eu publiquei há 25 anos, mais ou menos, e ele dizia assim: a meus pais que me ensinaram a escolher, ao meu marido que respeita as minhas escolhas e me apoia, e aos meus filhos, Estevão e Sofia, pelas muitas escolhas que farão. Estou sempre ali, adorando ver as novas gerações fazendo escolhas. O meu papel é aqui ajudar, não tentar não influenciar, mas tentar apenas dar o apoio que for necessário para que, se precisarem de alguma ajuda para que aquela escolha da pessoa se concretize, estarei por aí. Isso eu acho que caracteriza a minha vida e caracteriza o meu amor total por dar aulas, por coordenar cursos, por estar aí, sabe, gerando oportunidades o tempo todo, porque eu tive muitas na minha vida e eu ainda quero gerar muitas oportunidades. Uhum. Que show, super otimista. Você tá me vendo bem? Porque eu acho que a sua tela travou, mas eu tô na dúvida se é só para mim. Para mim, está normal. É? Então deve ser o meu celular que tá com um pouco de problema, deve ser isso. Show, achei super, assim, pra cima e regada em gratidão também, né? Muito, muito positiva, as frases, né, que você mencionou, muito, muito legal. E agora até é desafiante te perguntar isso, né, já que você é uma referência para tantas mulheres, mas uma mulher que te inspira, a gente gostaria de saber. Eu acho que essa é a única pergunta que poderia ser no plural, Ana Paula, que são muitas. Uma Fala mulher. se quiser, Olha, a missão mais difícil do mundo, da minha vida, vai ser falar de uma mulher que me inspira, porque são muitas, mas você me permitiria falar várias? uhum, claro. Ok, então vamos lá. Bom, na nossa profissão é incrível, mas eu tenho como uma referência a Juliana Viegas. Eu acho referência todas as pessoas que você entrevistou, são Uhum, maravilhosas. Posso aqui uhum, citar também, bom, vimos a Letícia Provedel, mas a Letícia Danens, as duas Alines, né, a Aline Freitas, a Aline Ferreira, que eu acho prodígio, um prodígio. uhum, Temos aí a Ivana Crivelli, que você entrevistou, e temos, olha, sócias incríveis aqui, por exemplo, a Nancy Kaigawa, é uma grande uhum, inspiração, e no mundo externo, eu adoro a Jane Fonda. Então, eu leio muitas biografias, eu li uhum, grandes biografias de grandes mulheres, ela eu acho o máximo. A Michelle Obama, também li, também admiro, respeito imensamente. E aqui, para encerrar essa questão da mulher, eu vou aqui falar da minha mãe de 92 anos, Clara, e a minha netinha de 4 anos, Clarinha. Então, entre a Clara mãe e a Clarinha netinha, todas as mulheres da família são grande inspiração para mim. uhum. Que show. Você está me vendo que agora o meu celular agora realmente tá tudo certo? Tá perfeito. Olha, eu tentei fazer com que coubéssemos aí dentro do nosso horário, que você tinha me falado 9h30. Eu vou estar aqui de plantão e à disposição, mas você que diz como fica o horário. Tá. Não, super, super ok, assim. Adorei saber mais sobre você, adorei suas referências femininas, principalmente porque também muitas delas são minhas referências. Saber mais sobre você e a sua trajetória, tanto profissional quanto pessoal, né? Queria super agradecer sua disponibilidade. Geralmente a gente abre para perguntas, mas como eu estou com esse problema do meu celular, que agora a tela travou totalmente, ainda bem que a gente continuou na live, tá tudo certo. Eu abro para perguntas, mas eu não vou conseguir ler. Então, eu deixo aberto aqui para suas considerações finais, se você quiser falar. Bom, poderíamos falar muito, mas eu queria te agradecer, Ana, realmente pelo espaço que você trouxe. Acho incrível poder ter esse diálogo tão franco, tão aberto,
e eu aprendo muito, assim, com essa experiência. Que venham muitas outras, sou fã aqui, desde logo, vou assistir. Então, queria agradecer também a todas as pessoas que estão aqui ouvindo. E se não funcionou a pergunta agora, podem depois me mandar também perguntas que eu respondo à vontade. Isso, é. Lembrando, então, que esse projeto já vem desde o ano passado, né? A gente convida uma convidada por mês. E aí, essa live, provavelmente, se meu celular colaborar, vai ficar disponível aqui no meu perfil do Instagram. E também a gente tem um canal do projeto no YouTube e no Spotify. Assim, as pessoas podem acelerar, ouvir como podcast também. E é isso, super obrigada, Elizabeth. Fiquei super feliz que a gente conseguiu, né, encaixar um horário nas nossas agendas. E né, acredito que você tem uma agenda super complexa. Obrigada por ter disponibilizado do seu tempo. Estou à disposição para o que precisar. Obrigada, E Ana. Você que me deu essa opção muito generosa de poder falar agora, porque esse ano finalmente consegui fazer o sonho de uma total transformação de não só uma mudança de casa, mas uma transformação de vida para uma vida minimalista, que eu sou de uma geração que tinha quilômetros cúbicos aí de livros, papéis e objetos e coisas assim, isso totalmente desnecessário. Eu estou agora aqui no escritório onde eu tenho só esses códigos, esses poucos objetos, praticamente tudo digital, então eu fiz uma doação completa de tudo que tinha em casa, e então me senti muito leve, e você me deu a opção, porque o mês que você me convidou eu estava no meio dessa grande mudança. E é bem importante ter feito esse processo aí de desapego, estou bem feliz com isso. Obrigada pela sua paciência aí. sim, é verdade. Tanto a doutora Elizabeth como eu também, a gente estava se mudando de casa, né? Então, é, engraçado assim ter todo esse movimento, né? E agora pós-pandemia, acho que finalmente superado também, acho que é um recomeço para muitas pessoas. Então tá, super obrigada, boa noite a todo mundo que nos acompanhou aqui e até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Abraço. Agora vamos ver como é que eu. Gente, travou total.